Boa noite, pessoal, bom dia. O objetivo dessa videoaula é apresentar para vocês o conceito de captura de pacotes, apresentar como que um pacote pode ser capturado no ambiente de rede, avaliar aspectos de segurança quando esse pacote ele é interceptado e avaliar também as camadas de rede que alguns autores consideram 5, outros autores consideram 4, mas que utilizando a ferramenta Wireshark a gente consegue visualizar cada um dos envelopes e cabeçalhos dos protocolos de rede do pacote que é capturado. Bom, a ferramenta Wireshark ela é uma sucessora de uma ferramenta muito antiga que já existia, especialmente para a galera aí que é do mundo Linux, que é a ferramenta Ethereal. Essa ferramenta Ethereal ela mudou de nome para Wireshark e desde muito tempo, desde o início dessa ferramenta, o objetivo era a captura de pacotes, especialmente a captura de pacotes em rede em modo promíscuo. Qual que é a diferença de captura de pacotes e captura de pacotes em modo promíscuo? Captura de pacotes simplesmente o programa acessa a interface de rede do teu computador, seja a interface cabeada, seja uma interface sem fio, e captura lá os pacotes. Quando está na captura de pacotes em modo normal, a ferramenta captura os pacotes que são direcionados somente ao computador que a ferramenta está instalada e configurada. E, claro, os pacotes que o computador envia para a rede também. Quando está em modo promíscuo, essa captura, todos os pacotes da rede são capturados, ou seja, ela faz uma consulta broadcast da rede e, identificando um pacote, mesmo que o pacote não tenha o destinatário, a máquina configurada com a ferramenta Wireshark, o pacote é capturado. Lembrando que isso somente funciona em redes que são providas por hubs, ou aqueles switches um pouquinho mais baratos, aqueles switches vagabundos. Por quê? Um switch mesmo de fato cria circuitos virtuais internos que impede que, dada uma conexão, outro membro, outro host, outro end system possa fazer acesso àquela conexão. Ou seja, é criado um circuito virtual entre o emissor e o receptor, de forma que, mesmo ativado o modo promíscuo da placa de rede, não é possível fazer a captura de pacotes. Já no hubs normais ou switches desses mais baratos, você enviou a informação para a rede, todas as máquinas que estão conectadas no mesmo equipamento recebem esse pacote. E aí que o modo promíscuo funciona, tem efetividade. Não preciso dizer que as redes sem fio é como se fosse uma rede com hub, porque jogou o pacote na rede sem fio, qualquer um que tenha a chave de acesso à rede sem fio consegue capturar esse pacote. Ou seja, existe efetividade do Wireshark com relação à segurança para, por exemplo, fazer o roubo de senhas em ambientes assim. Fiz um teste uma vez em uma biblioteca, em uma instituição, deixei ativado o Wireshark por 30 minutos, exatos 30 minutos. Nesses 30 minutos, horário de pico da instituição, foi possível capturar mais de 200 senhas, pessoal. Ou seja, os alunos vão na biblioteca, ou os usuários da biblioteca vão, acessam seus e-mails, acessam suas contas e, muitas das vezes, esses e-mails, essas contas não provêm um acesso seguro, que é o acesso utilizando uma criptografia do tipo assimétrica, utilizando o HTTPS, que criptografa os dados quando vão para a rede. De forma que se alguém capturar esses pacotes, os dados estarão lá todos criptografados, estarão lá embaralhados e somente o servidor tem a capacidade de descriptografar com a sua chave privada. Mas esse é outro assunto, eu vou tocar ainda mais na frente sobre esse assunto de criptografia, quando eu mostrar efetivamente um exemplo de uma senha sendo roubada. Mas só para vocês entenderem o que é o Wireshark, que eu fiz essa pequena introdução.
Existem diversos materiais aí na internet que podem ser consultados. É uma ferramenta muito famosa, especialmente no ambiente Linux. Ela foi desenvolvida nativamente para Linux, mas existe versões para o Windows. Eu aqui estou gravando essa videoaula em Windows. Eu estou utilizando o Windows 8 neste momento. E foi necessário instalar a ferramenta em modo de compatibilidade com o Windows 7 para que ela fosse efetiva. Pelo menos na versão que eu configurei nesse momento. O que os senhores estão observando aqui é o site do Wireshark. O site é wireshark.org, onde você pode fazer download. Se vocês observarem, existem algumas apresentações e alguns vídeos que explicam o que é o Wireshark, como que é o funcionamento, um tutorial de uso da ferramenta. Essa é a tela inicial do Wireshark. A gente vai explorar ela, pelo menos nas configurações de captura de pacote, né, que é o interesse nosso aqui. Bom, no site do Wireshark, então você vem em Downloads, aqui tem as versões que o Wireshark é compatível. No meu caso, eu utilizo o Windows 64 bits, é o Windows 8, aí a versão 1.8.3, que é a que está instalada e configurada na minha máquina. Essa versão, como eu disse, foi necessária que a instalação fosse feita em modo de compatibilidade para o Windows 8. Mas o modo de compatibilidade não é nem muito por conta do Wireshark, que o Wireshark funcionou muito bem. A questão é que quando você instala o Wireshark, é instalado junto uma ferramenta chamada WinPcap. Vamos só acessar o site dela aqui, para vocês observarem. WinPcap. Essa ferramenta WinPcap é uma ferramenta que se instala como um serviço no Windows e ela é responsável por fazer acesso ao sistema operacional, como se fosse um broker de acesso ao sistema operacional para que a captura seja feita. Ou seja, o Wireshark acessa o WinPcap e o WinPcap faz a captura dos pacotes em rede. Foi essa ferramenta que tem uma integração com o sistema operacional que não funcionou nativamente no Windows 8. Eu tive que fazer a configuração dela de forma personalizada, utilizando aquele modo de compatibilidade que os Windows têm, desde o Windows XP, se não me engano, tem, para fazer a instalação. Feito isso, a instalação foi perfeita, sem problema nenhum. Fica a dica aí então, tá ok, pessoal? Beleza. Com o Wireshark instalado, né, nós temos aqui uma opçãozinha aqui de um menu chamado Capture, onde é possível listar as interfaces de captura que são disponibilizadas. Aqui, na minha máquina, são disponibilizadas duas interfaces. Uma interface chamada Microsoft, que é uma interface default, geralmente esses drivers defaults, ou então dispositivos integrados da placa-mãe aparecem com esse nome. Aqui no meu caso é a minha placa sem fio da minha máquina. E eu tenho uma placa de rede cabeada da Realtek, que inclusive vocês podem estar observando, já tem alguma atividade de alguns pacotes sendo visualizados pela interface. Quando já aparece alguma coisa aqui, significa que o WinPcap funcionou, a integração no sistema operacional do WinPcap funcionou e o Wireshark consegue fazer acesso ao WinPcap para poder capturar esses pacotes. Bom, você escolhe a interface que você quer capturar. Nas versões novas nas versões novas dá para você escolher mais de uma interface. Nas versões antigas não dava para poder fazer isso. Você escolhe e aperta Start. Assim que você aperta Start, em tempo de execução já começa a fazer capturas de pacote. Ou seja, tem uma atividade de rede no meu computador e essa atividade de fato ela existe e eu já consigo capturar cada um dos pacotes que aqui estão. Então, aqui em cima mostra os pacotes, aqui mostra informações sobre cada uma das camadas de rede do pacote selecionado e aqui os dados que o pacote está trafegando, ou seja, informação que o pacote está trafegando. Informação não, pessoal, os dados mesmo que o pacote está trafegando, né? Porque o pacote não trafega informação. A galera que já fez sistema de informação sabe bem a diferença de informação para dado. Tudo bem, pessoal? Vou navegar num site aqui, vou deixar em stand-by essa tela do Wireshark fazendo a captura e vamos observar o funcionamento. Bom,
acessar o meu site, vocês aí podem acessar, daibert.pro, HTML simples. Se a gente for aqui na tela, vocês vão observar que já tem coisa capturando, ó, protocolo HTTP, etc. Ó, tá vendo? Lembrando que o protocolo HTTP é o protocolo da camada de aplicação, né? Por padrão funciona na porta 80. Né? Tá fazendo download, fez download da página, completou, fazer download da página. Vou parar a captura aqui para a gente analisar algum pacote HTTP aqui. Vamos ver se eu acho algum pacote HTTP com o comando get. Tá vendo aqui, ó? Aqui é um retorno. Observem que eu tenho aqui o protocolo HTTP barra 1.1, que é a versão 1.1 do protocolo que está sendo usado. Lembrando que existem duas versões ativas, A1 e a 1.1. A diferença básica entre as duas é que a 1.1 permite a conexão do tipo persistente no servidor e a 1.0 somente a não persistente. Aqui o código de retorno, que é o código 200. O código 200 é um código de retorno de sucesso, ou seja, houve sucesso na conexão, ok. Claro, eu peguei um pacote, a reverie aqui. Vamos achar aqui algum pacote que faça um get, por exemplo, uma requisição ao servidor. Vamos ver se a gente acha um aqui. Melhor a gente colocar aqui protocolo, né? Fazer a consulta por aqui. Ó. Olha um get aqui, que interessante. Ó. Fez um get a um JavaScript. Não, JavaScript não. JF, que eu li JS, pensei JavaScript. De repente isso aqui pode até gerar um JavaScript. Um js.php. Observem, pessoal, que esse get que aqui está sendo representado, ele é uma das ações do HTTP, onde eu estou fazendo uma requisição, ou seja, get, de pegar uma informação do servidor, né? Passando por parâmetro que deve ser aqui, também tem uma variável com um parâmetro que está sendo passado. E aqui é possível observar as camadas de rede, né? Aqui eu estou avaliando esse pacote aqui, vou até diminuir um pouquinho, para a gente poder visualizar aqui. E aqui é possível observar as camadas de rede. Alguns autores acreditam, né, definem como as camadas de rede sendo 5. Outros definem como sendo 4. Por exemplo, se você pegar o livro do Tannenbaum, Redes de Computadores, um dos livros mais famosos, ele acredita que existem 4 camadas de rede, que são elas: camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede e a camada física. 4 camadas. Se você pega outro autor, como por exemplo Kurose, que também tem um livro chamado Redes de Computadores, uma abordagem top-down, que é um livro excelente, inclusive prefiro utilizar esse livro nas disciplinas de redes que eu ministro, você consegue observar que o Kurose determina 5 camadas de rede, uma a mais do Tannenbaum, que é justamente a camada de enlace, ficando camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede, camada de enlace e a camada física. Lembrando que a responsabilidade da camada de aplicação é de interação com o usuário. Ela determina protocolos que os usuários fazem acesso, né? É a camada que está num nível de abstração maior. Ela desce para o nível de transporte, para a camada de transporte, que define o TCP ou o UDP, Transmission Control Protocol ou User Datagram Protocol, que são os protocolos responsáveis pelo transporte. Lembrando aí que o TCP, a grande diferença do UDP é que o TCP ele tem a possibilidade de reconhecer os pacotes, ou seja, tem o pacote ACK, então ele permite que você tenha uma transferência confiável de dados, diferentemente do UDP, que não tem isso. Por isso o UDP é um pouquinho mais rápido. O TCP ainda é orientado à conexão, o UDP não é. Ele tem a configuração de controle de fluxo na rede e controle de congestionamento na rede também, coisas que o UDP não tem. Descendo um pouquinho a camada, a gente tem a camada de rede, que determina o endereçamento lógico de toda a topologia de rede que existe. E lá nós encontramos o IP, que é o Internet Protocol, o protocolo da internet, né? Descendo um pouquinho de nível, a gente tem a camada de enlace, que é o endereçamento físico, né? Lá nós encontramos os protocolos de acesso ao meio, como por exemplo o CSMA-CD,
Carrier Sense Multiple Access Collision Detect. É um protocolo que escuta o meio e busca detectar colisões na rede, para aí sim chegar um detalhe importante ainda na camada de enlace. Eu disse que ela determina também o endereçamento físico da rede, e esse endereçamento físico se dá através dos endereços MAC. Cada placa de rede tem o seu, ou seja, a camada de rede determina o endereço IP, a camada de enlace determina o MAC. Um dos motivos, inclusive, pelo que o Kurose utiliza da camada de enlace é porque ele acredita que o enlace tem tanta responsabilidade que ele determina uma camada específica para ele, que é a camada onde é determinado o endereço MAC. No caso do Tannenbaum, ele joga essa responsabilidade para a camada física, ou seja, é determinada a camada física, o endereço MAC. E nós temos a camada física, que é o último, que é o acesso ao meio mesmo, é quando eu vou colocar o dado bit a bit em alguma estratégia de transmissão, seja ela cabeada, não cabeada, sem fio, micro-ondas, satélite, enfim. Então existem essas camadas. Aqui no caso, eu estou avaliando um protocolo HTTP que está fazendo uma requisição a esse arquivo js.php e eu consigo visualizar todas as camadas aqui. Observem, camada de aplicação, que determina o protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, a camada de transporte, o HTTP usa TCP, então aparece TCP aqui, camada de rede, IP, protocolo IP, enlace, aí eu consigo ver um quadro Ethernet aqui, e olha só, já tem os endereços MAC aqui, ó, que eu disse para vocês que determinam o endereço MAC, a camada de enlace, e física, que avalia o frame mesmo, bit a bit, que foi trafegado na rede. Lembrando que isso tudo que eu expliquei para vocês é o que a gente chama, o que os livros chamam comumente de pilha de protocolos TCP/IP. Muito comum a gente ver na internet a pilha de protocolo TCP/IP. Não é só um protocolo, são vários protocolos. Então, pilha de protocolos, no plural, TCP/IP. Lembrando que a pilha de protocolos TCP/IP é a implementação de um modelo referência, que foi o modelo OSI, que propunha um mecanismo de rede para que as redes pudessem trafegar diversos tipos de pacote, diversos tipos de protocolo. Deu tão certo que a internet funciona utilizando esse modelo OSI como referência. Lembrando que o modelo OSI não foi implementado, ele serviu apenas de modelo referência. Outras pilhas de protocolo foram implementadas, a que faz mais sucesso por ser a pilha de protocolos da Ethernet, que é o padrão, um modelo para a internet, e aí foi a pilha de protocolos TCP. Vamos avaliar então aqui cada um dos cabeçalhos de uma das camadas de rede. Então aqui o cabeçalho HTTP, eu tenho aqui o GET fazendo a requisição, o host, connection, user agent. Para a galera que já estudou aí os protocolos da camada de aplicação, vocês podem observar que aqui é o protocolo HTTP definido pelo RFC específico deles lá. Tudo bem? TCP, aqui vocês observam também o cabeçalho do TCP, que, entre outras coisas, você precisa definir qual é a porta-fonte, qual é a porta destinatário. Será que a porta destinatária é a porta 80? Né? Óbvio, eu estou conectando um servidor web, então eu vou conectar na porta 80, que é a porta padrão do servidor web. Número de sequências, se tem ACK embutido, as flags, pacotes de sincronia, de push, para avaliar se o pacote, se está vindo um ACK de carona nesse pacote, se ele está reconhecendo algum tipo de pacote que foi enviado. Né? Depois nós temos IP, que aqui tem também os cabeçalhos do IP. Primeiro o primeiro item do cabeçalho é a versão, aqui no caso estamos usando a IPv4, versão, time to live do pacote, algumas flags, identificadores, tamanho total, para chegar em enlace. Vocês podem observar o destino e a origem, né? Sempre avaliado o endereço MAC, isso daqui é o endereço MAC, tudo bem, pessoal? Aqui no IP, se vocês observarem,
Você tem o IP mesmo, o IPv4. Origem e destino é um endereço IP, que pode ser observado aqui também, ó, fonte e destino. Tá? Ou seja, faz parte do cabeçalho IP a origem e o destino, juntamente com a porta que eu vou fazer a conexão socket. Né? E, finalmente, na camada de rede, é possível observar aqui o frame, ou seja, é o que vai mesmo lá para bit a bit, para a interface. Aqui no caso eu estou utilizando uma interface cabeada, num cabo par trançado, categoria 5, num switch ligado em gigabit Ethernet na rede que eu estou. Então, ou seja, vai jogar na rede. Explicado isso, eu vou iniciar uma nova captura, que eu quero apresentar para vocês a questão da segurança da captura, porque se nós tivermos cuidado e sabermos usarmos a ferramenta, em um ambiente onde não existe criptografia, senhas podem ser consumadas por pessoas mal intencionadas para poder usando da captura dos pacotes. Vou iniciar uma captura nova, então, sem salvar esses dados aqui. Vamos só avaliar se iniciou a captura. Eu vou voltar para a tela aqui e vou acessar um site, por exemplo, de uma instituição aqui, granbury.edu.br. Vocês observarem, não entrou nada em HTTPS. Se a gente observar um outro sistema aqui, ó, olha só que interessante, ó, por exemplo, o sistema da FAGOC aqui, o SIGA. FAGOC é onde eu trabalho, o Granbury é onde eu estudei, eu me formei, Faculdade Metodista Granbury. Se vocês observarem aqui, ó, o SIGA já está HTTPS, ou seja, eu tenho um certificado associado que faz uso de uma criptografia do tipo assimétrica, com chave pública e chave privada, que todo dado que eu jogar aqui no formulário, ele será criptografado. Né? Claro, eu coloquei uma senha errada, mas se vocês observarem, tem um monte de pacotes pretos aqui, porque esses pacotes foram criptografados. Tá vendo? Ok, voltando aqui, eu vou submeter alguma informação, como por exemplo, usuário teste com a senha. Eu não vou falar, mas vocês vão identificar daqui a pouco. E vou dar OK. Claro que os meus dados são inválidos, eu não loguei com um dado real, mas observem que eu, tentando logar na intranet aqui do Granbury, eu não tenho HTTPS, diferente do que eu tenho aqui. Ou seja, que eu estou no ambiente seguro. Os dados que vão trafegar na rede vão ser criptografados. Igual o ambiente do banco, né? Você vai digitar sua senha do banco, tem que estar no ambiente criptografado. Vamos avaliar o que a gente conseguiu pegar aqui. Vou parar de pegar, vou botar aqui no protocolo para a gente achar o HTTP. Deve estar lá em cima, muita conexão TCP aqui. A máquina tem muito software instalado, pessoal. Então, muitos softwares que fazem acesso à rede, eu não desabilitei eles. Como, por exemplo, o software de sincronia do Google Drive, o software de sincronia do Dropbox, software de câmeras, que eu tenho câmeras IPs aqui na minha casa. Vamos achar aqui o pacote HTTP, ó, pulou HTTP, não estou achando por enquanto, vamos ver, aqui ó, tem alguns aqui ó. Olha só pessoal, que bacana, já achei aqui um post, porque quando a operação HTTP que eu faço quando eu capturo alguma coisa para o meu computador é o GET, e quando eu vou submeter algo é o POST, então o que está me interessando aqui é o POST, tá ok? Olha só que interessante pessoal, aqui tudo que eu já expliquei aqui para vocês. Mas se vocês observarem aqui na tela aqui de baixo, eu tenho exatamente de forma textual, é um arquivo TXT mesmo, o que tem o que foi trafegado. Eu poderia estar em outra máquina, tá? Eu capturei isso na rede, mas eu poderia estar em outra máquina e outro computador está submetendo isso. Observem aqui nas informações que eu tenho aqui, que são todas textuais. Olha, são todas textuais. Observe aqui embaixo, ó. Olha só que bacana, ó. Login. Ó, tem um usuário, tem uma variável chamada login, que é teste. E a senha, pessoal, olha só, 123, 123. Foi exatamente a senha que eu digitei. Imagine um usuário que vai se logar no sistema, coloca a sua senha correta e ele, muitas das vezes sem saber, por não estar no ambiente seguro, ele vai e faz um acesso desse, e uma pessoa com uma ferramenta dessa, de captura de pacotes em modo promíscuo, consegue capturar a sua senha. Ou seja, é uma questão, inclusive, de alerta, né, para as pessoas, cuidado
no ambiente onde elas estão e cuidado com as informações que vão ser trafegadas, especialmente em ambientes inseguros, que não possuem certificado HTTPS. Se eu estiver trafegando em HTTPS, beleza, né? Os dados vão ser criptografados. Se não tiver, alerta, cuidado com o que você submete nos seus formulários. Eu mostrei aqui utilizando o HTTP, mas qualquer protocolo de rede está suscetível a isso. Qualquer, seja e-mail, né? Que aí você pode acessar um e-mail, por exemplo, por IMAP, você pode acessar um e-mail por POP, né? Você vai enviar um e-mail por SMTP, né? Tudo você pode fazer a captura. Tudo. Pacotes de DNS, de requisição de DNS, pacotes de conversa do protocolo SMB, que é o protocolo de compartilhamento de arquivos do Windows. Tudo você pode capturar utilizando essa ferramenta. Alguns protocolos dispõem de versões seguras, como o HTTP, tem o HTTPS com certificado, assim como o SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, tem SMTPS, POP-S e MAP-S, ou seja, que os dados, quando saem do seu computador, eles saem criptografados, de forma que, se for capturados, os dados estão lá embaralhados e não geram tanto problema. Bom, fico alerta aí para vocês, explorem a ferramenta, é uma ferramenta muito bacana, uso ela muito. Tem inclusive uma palestra de segurança que eu apresento essa ferramenta, apresento essa técnica que eu acabei de disponibilizar aqui agora. Dúvida que vocês tiverem, façam contato. Meu site é daibert.pro. Tem um formulário que vocês podem utilizar para fazer contato comigo, que eu recebo um e-mail, ou me adicionem no Facebook. Só procurar lá por Marcelo Daibert e fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Grande abraço para vocês, espero que possa ter sido útil essa rápida videoaula e até a próxima. Um abraço.